Fala aí pessoal, sou o Rafael, aquela moralzinha de sempre de seguir o canal, curtir o vídeo e comentar caso seja de interesse para que a gente chegue a mais pessoas. Demorou, mas hoje o Luiz Melo entrou ao vivo no Sport TV para rebater as declarações do presidente do Fluminense ontem. O Luiz Melo foi bem enfático na questão de que acredita que hoje a gestão precisa ser profissional e que a atitude dele, do presidente do Fluminense, foi desrespeitosa para com o clube e de bravateiros que eram dirigentes na década de 80, 90. Concordo em gênero, número e grau com ele em relação a isso. Foi crítico à postura do governo do estado em relação à licitação, informando que nós já falamos algumas vezes que o Vasco está desde outubro informando que tem um projeto, entregou o projeto e que caso esse projeto licitatório não andasse, que o clube tinha interesse em integrar essa gestão provisória juntamente com o Flamengo e Fluminense, mas simplesmente ignoraram o Vasco, passaram novamente essa licitação provisória para o Flamengo e Fluminense, que vai ficar agora até outubro. A desembargadora Lídia Moraes indeferiu o inquérito do Vasco, que pausava essa questão da gestão provisória. O Luiz Melo também deixou claro a força da torcida do Vasco, disse que é inadmissível essa teoria do presidente lá do Fluminense, de que o Vasco não tem torcedor para lotar estádio, que foi comprovado que a nossa média de público no Maracanã, quando nós jogamos, é infinitamente até maior do que a deles. Então sim, todas as teorias e bravatas daquele presidente do Fluminense foram por terra em alguns minutos de fala do Luiz Melo. Eu acho que esse assunto, de certa forma, agora precisa ser tratado de forma mais séria, menos cordial e mais profissional. Assim como ele já informou que o jurídico do Vasco já entrou em contato com o Flamengo, que é realmente o responsável pela gestão provisória. O Fluminense é só um agregado, não entendo nem porque que eles estão se metendo nisso. Informou que pretende mandar o jogo do Vasco no dia 15 contra o Santos no Maracanã. A ação já foi tomada do jurídico do Vasco para com o Flamengo e caso exija empecilhos, o Vasco vai entrar na justiça como vem entrando e pronto, acabou. Também teve algumas justificativas sobre o respeito às 24 horas que o Vasco vem tentando exercer. Se falou até do caso do jogo Vasco e Bahia, porque o Vasco não quis levar para o Maracanã. O presidente do Fluminense falou ontem e o Vasco, Luiz Melo, deixou isso claro. O Vasco não levou para o Maracanã porque tem jogo no domingo. Por haver jogo no domingo, para respeitar as 24 horas que são necessárias, o Vasco vai jogar em São Januário. Então fui sim, crítico à demora do Vasco para responder. Acho que deveria ter respondido ontem. Ele alegou que estava numa reunião com os donos da 777 e que não havia como parar essa reunião para ir rebater presidente de time maluco. Não foi esse termo que ele utilizou, mas é o que eu estou utilizando. Agora tem uma outra questão que eu gostaria de levantar com vocês aqui. Desde segunda-feira vem sendo publicado em diversas redes sociais a questão do livro do terceiro ano do ensino médio, em um capítulo em que fala da inserção, da introdução dos negros no esporte, utiliza o Flamengo, isso mesmo, o Flamengo como um dos responsáveis pela inclusão dos negros no futebol. Isso é inadmissível, isso é incabível, isso é uma agressão à história. Todos sabem que o pioneirismo da inclusão dos negros e pobres no futebol brasileiro iniciou-se aqui no Rio com o Bangu inicialmente e o Vasco com mais força por ter tomado atitudes mais severas em relação ao Flamengo, Fluminense e Botafogo, que eram contra a inclusão dos negros e operários no esporte. Então acredito que da nossa parte, enquanto torcedor, deve haver uma cobrança. Eu hoje entrei no Instagram do secretário municipal de educação do Rio de Janeiro perguntando qual será a postura dele em relação a isso. Eu vou deixar aqui, tá, embaixo
nos comentários o link do Instagram dele, para que vocês, como torcedores, acredito que de forma educada, por favor, façam essa mesma cobrança para ele. A princípio, esses livros têm que ser retirados e os alunos que receberam essa informação precisam receber as informações históricas corretas. Acredito que seja preciso que a equipe da Secretaria de Educação seja mais assertiva na análise desses materiais que vêm sendo disponibilizados para as nossas crianças. Porque da mesma forma que passou uma questão como essa, que é importante sim, outras questões extremamente importantes podem ter passado, e essas informações errôneas podem ser tomadas como verdade a médio e longo prazo. Então vou deixar aqui o link, entrem de forma educada, por favor, cobrem a ele uma postura para que questões como essa que não dão o mérito real às pessoas corretas não ocorram mais. Um forte abraço e até a próxima.